Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esta videoaula. Nela nós vamos aprender sobre intervalos, dando continuidade ao nosso estudo de música, em especial piano solo, né? Então é essencial que a gente aprenda intervalos para a gente compreender o comportamento das escalas e dos acordes, tá? Antes de a gente prosseguir, você já sabe, né? Gostaria de receber aquele like seu, aquela curtida, um comentário. E se a gente vai fazer alguns exercícios aqui. Se você tiver dúvida, deixe a sua dúvida. Mas se você entendeu o exercício e sua resposta foi positiva, foi sim, quando eu fizer as perguntas, coloca lá também que você aprendeu e fala, oh, foi muito legal, aprendi de verdade, tá? Isso vai ajudar muito. E não deixe de compartilhar o vídeo, tá bom? Para a gente crescer essa comunidade. Vamos lá. O que são intervalos? Intervalos nada mais é do que a medida usada para calcular a distância entre duas notas, né? A gente tem Dó, Ré, Mi, por exemplo, Dó para Mi é um espaço, é uma distância. Dó para Fá é outra distância. Como a gente quantifica, como a gente contabiliza, né? Como a gente mede essa distância? Através da unidade de medida chamada intervalo. É como se fosse uma régua para medir o espaço em centímetros ou em metros, digamos, de um espaço de um ponto a outro. Essa mesma ideia, só que aplicado na música. E não vale só para o piano, vale para qualquer instrumento, inclusive para a teoria, né? O nosso exemplo aqui vai ser usado o piano, mas você vai compreender, eu tenho certeza, e você vai poder aplicar isso na voz, no instrumento sax, na flauta, no violino, em violão, em tudo, na partitura, que é inclusive uma forma de a gente se comunicar, dos músicos se comunicarem, porque ela une todos os instrumentos, né? É a forma como a música é grafada. Ok? Então vamos lá. Notas. Veja só, você já conhece a escala de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí a repetição do Dó. O que a gente precisa é transformar essas escalas em números. Então a gente vai associar um número para cada nota. Tá ok? Vamos fazer assim. O primeiro Dó a gente vai chamar de 1. O último Dó de 8. E todas as outras notas naturais, que não está de fora os acidentes, né, que são os bemóis e os sustenidos, a gente vai chamar de 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quando a gente combina isso, associa isso ao teclado, facilmente a gente pode olhar as teclas e enxergar essas notas. Notadamente, quando você pega o Dó e sobe meio tom, você já viu em aulas anteriores que ele vai receber um nome. Na verdade, essas teclas pretas ele tem outro nome. Elas têm outro nome. Tem dois nomes, na verdade. É um com o sufixo sustenido, que é um jogo da velha, e outro com o sufixo bemol, que é um Bzinho. Então, quando eu pego um Dó e subo, ele vai ficar um Dó sustenido. O Ré vai ficar um Ré sustenido. Se eu pego o Fá e subo, Fá sustenido. Se eu pego o Sol e eu subo, Sol sustenido. Se eu pego o Lá e eu subo, Lá sustenido. Veja só que eu estou falando subir. Quando a gente fala subir no piano, significa ir para a direita, que eu estou indo para as notas mais agudas, tá? Quando eu vou no sentido oposto, para a esquerda, estou descendo, tá ok? Então veja, o Ré, se eu descer o Ré, ele fica bemol. Se eu descer o Mi, fica Mi bemol. Se eu descer o Sol, ele fica Sol bemol. Se eu descer o Lá, fica Lá bemol. Se eu descer o Si, fica Si bemol. E assim por diante. Em todas. Na verdade, quando eu desço meio tom, aquela nota que eu desci fica bemol. Se eu subo essa mesma nota meio tom, ela fica sustenido. Agora vamos para uma pergunta, rapidinho. Se eu tenho Mi, eu subo Mi sustenido. Ai, desculpa, já dei a resposta. Se eu subo Mi meio tom,
eu vou ter o Fá, certo? Todavia, eu posso dizer que esse Fá pode ser um Mi sustenido, correto? Porque, afinal de contas, eu subi o Mi meio tom. Da mesma forma, se eu pegar o Fá e descer o Fá meio tom, eu vou ter o Mi, mas também eu posso chamar o Mi de Fá bemol. Se eu subir o Si, é um Si sustenido. Se eu descer o Dó, é um Dó bemol. Algumas pessoas criticam isso, mas isso não é errado. Faz parte da sistemática da música. O que a gente precisa fazer, como eu falei, é transformar as notas em números. E é o que a gente vai fazer agora. Então, o espaço entre o Dó e o Ré, que é a tecla 1 e 2, vai ficar assim, ó, 1 sustenido ou 2 bemol. E isso acontece para todas as outras. Entre o 2 e o 3, vai ficar um 2 sustenido ou 3 bemol. Entre o 4 e o 5, vai ficar 4 sustenido ou 5 bemol, ou quinta bemol. Entre o quinto e o 6, quinta sustenida ou sexta bemol. Entre o 6 e o 7, sexta sustenido ou sétima bemol. Ok? Agora o que a gente vai fazer é tirar esse teclado e ficar com esse visual, assim. Dessa forma, a gente vai entender que entre o 1 e o 2 existe um outro intervalo. Todas essas bolinhas estão ligadas por um tracinho cinza. Essa ligação significa que é meio tom entre essas notas. Então, entre o 1 e o 2, tem o 1 sustenido, ou 2 bemol. Isso significa que do 1 para o 1 sustenido é meio tom. Do 1 para o 2 é um tom. Do 1 ou do 2 para o 3 é um tom. Já do 2 para o 3 bemol é meio tom. Do 3 para o 4 é meio tom. Do 4 para o 5 é um tom. Mas do 4 para o 4 sustenido é meio tom. Do 5 para o 5 sustenido ou 6 bemol é meio tom. Do 5 para o 6 é um tom. Do 6 para o 7 é um tom. Do 6 para o 6 sustenido ou 7 bemol é meio tom. E do 7 para o 8 é meio tom. Compreendido? Beleza? Ok. Então a gente vai mudar uma pequena letrinha. Eu já tinha comentado sobre isso, que a gente vai chamar a primeira nota de tônica. T. T de tônica. E esses intervalos em verdes, eles são intervalos considerados justos. E aqui a gente já está classificando os intervalos qualitativamente. Os intervalos, eles podem ser classificados quantitativamente e qualitativamente. Quantitativamente, quando a gente considera os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou 1 sustenido, 2 bemol. Aí, quando a gente fala de 1 sustenido, 2 bemol, a gente já saiu da classificação da quantitativa e já estamos entrando no qualitativo. Por quê? Porque a gente está dando ao número uma qualidade, certo? Esses inversos são considerados justos. A tônica é um intervalo justo. O 4 é um intervalo justo. O quinto é um intervalo justo. E a oitava é um intervalo justo. Consegue observar uma certa simetria na escala? Olha, entre a tônica e a quarta tem duas notas. Entre a quinta e a oitava também tem duas notas. Porque eles são justos. Esses intervalos são justos porque quando eles são tocados simultaneamente, quem não tem um ouvido muito preparado vai entender que é um intervalo só, que é uma nota só, de tão perfeita que elas são. Ok? Justo. Os verdes são justos e os roxinhos, os lilazes, são maiores, tá? Então, os intervalos, ou eles são justos ou são maiores, ok? Então, quais são os maiores? Você precisa memorizar. É a segunda, terça, sexta e a sétima, tá ok? E aqui a gente precisa também entender uma regrinha. Quando eu tenho um intervalo justo e eu subo meio tom, esse intervalo fica aumentado. Se eu pego uma nota
uma nota qualquer aí e eu subo meio tom, ele fica aumentado. Se eu pego essa mesma nota, esse mesmo intervalo justo, lembra quais são os justos? Vamos voltar lá? A tônica, a quarta, a quinta ou a oitava. Então esses intervalos justos, se eu subir eles meio tom, eles vão ficar aumentados. Ou seja, se eu tenho um justo, a tônica, eu subir meio tom, onde tem um sustenido, vai ficar tônica sustenida. Tá? Se eu tenho quarta justa, onde tem quarto sustenido, ali onde subiu meio tom, vai ficar quarta aumentada. Quinta justa, se eu subir meio tom, onde tem quinto sustenido, vai ficar quinta aumentada. Tá entendendo? E vai receber um Azinho, um intervalo aumentado. O intervalo maior, da mesma forma que o justo, se eu subir meio tom, ele também vai ficar aumentado. Então vamos voltar lá no outro slide, aqui. Se eu tenho a segunda maior, ali onde tem segunda sustenida, vai ficar a segunda aumentada. Ali na sexta maior, onde tem sexta sustenido, vai ficar sexta aumentada, porque é um intervalo maior que eu subir meio tom. Já no intervalo justo, se eu diminuir meio tom, se eu descer ele meio tom, a nota, e no piano o descer é para a esquerda, mas se eu tenho uma nota, eu desço meio tom no intervalo justo, esse intervalo vai se chamar diminuto. É um intervalo diminuto. E veja que aqui a gente não está falando de acordes. Veja, a gente não está falando de acordes. Porque quando eu falo diminuto, de repente você pensa, o acorde maior, o acorde diminuto, o acorde menor. Não, a gente não está falando de intervalo, está falando de uma nota, análise de uma nota individual. É uma nota sozinha, ela tem essas análises. Essa classificação de intervalo quantitativo, entendeu? E qualitativo. Então, qualquer intervalo justo, se você diminuir essa nota, meio tom, essa nota fica diminuta. Vamos um exemplo? Vamos aqui, ó, esse exemplo aqui. Se eu tenho uma quinta justa, eu diminuo, eu vou lá para o quinto bemol, eu vou dizer que essa quinta diminuiu meio tom, então ela vai ficar quinta diminuta. Viu? Entendeu? É isso aí. Fácil, né? Então, o intervalo justo ele diminuiu meio tom, ele fica diminuto. Agora, o intervalo maior. Quando a gente desce um intervalo maior, meio tom, o bemol desce meio tom, o sustenido sobe meio tom. Então, o bemol, deu um bemol num intervalo maior, ele vai ficar menor. Essa nota vai ficar menor. Pois é, uma nota dentro da escala vai ficar menor. Por isso a gente tem os acordes menores, porque a terça volta meio tom e fica menor. Um acorde menor com sétima, a sétima maior desceu meio tom, ficou menor. Então, um acorde menor com sétima menor, por exemplo, tá bem? Entendeu? Vamos aqui lá na nossa listinha de intervalo, aqui nesse quadro. Se eu tenho uma sexta maior, pensando em dó, a sexta maior seria o lá. E esse lá, eu pego desse meio tom, vou para a sexta bemol. Então eu vou dizer que essa sexta bemol seria o quê? Sexta menor. Não é isso? Vou pegar um outro aqui, terça maior. Quando eu pego esse intervalo de terça maior, desço meio tom, ele vai ficar 3B. Então eu vou dizer que vai ficar uma terça menor. Essa é a ideia da análise qualitativa dos intervalos. E aqui, se eu pegar um intervalo que ele já é menor, descer mais meio tom, aí ele vai ficar diminuto. Isso mesmo. Veja que o intervalo justo, quando eu desço meio tom, ele fica diminuto. O intervalo menor, o intervalo maior, quando eu desço meio tom, ele não fica diminuto de imediato. Primeiro ele fica menor. Depois eu pego o intervalo menor, desço mais meio tom, aí sim ele fica diminuto. Ok? Então tá a nossa regrinha aí pra gente dar uma olhada quando a gente for respondendo, tá ok? O justo, se aumentar meio tom, fica maior. Se diminuir meio tom, fica diminuto. O intervalo maior, se a gente subir meio tom, ele fica aumentado. Se a gente descer meio tom, ele fica menor. Se a gente descer mais meio tom, ele fica diminuto. E agora é a sua vez de responder. Vamos lá. Vamos pegar o intervalo entre a tônica e a segunda maior. Eu quero quais são os dois atributos dele, as duas classificações de intervalos enquanto classificação
qualitativa, porque a gente já sabe que é o 1 e o 2, né? Quantitativa é 1 e 2. Agora, qualitativo, esse meio tonzinho que tem lá entre eles dois, como que a gente qualifica eles? Né? Segunda ou tônica, o quê? Então, veja, a tônica vai subir meio tom. A tônica é justa. Então, olhando no nosso exemplinho aí embaixo, o justo, se subir meio tom, fica aumentado. Do outro lado, vizinho à tônica, a gente tem a segunda maior. Então, ele é maior. Se eu descer o intervalo maior, ele vai ficar o quê? Menor. A gente poderia dizer, então, que entre a tônica e a segunda maior, a gente tem um intervalo de tônica aumentada ou segunda menor. Correto? Vamos lá, olha. Ficou amarelo. Então, a tônica, que é 1, vai ficar primeira aumentada, ou tônica aumentada. Tanto faz. Ou segunda menor, né? Porque a segunda, que era maior, desceu. A mesma ideia a gente vai repetir do segundo para o terceiro. Então veja, a segunda é maior. Se eu subir o intervalo maior, ele vai ficar aumentado. Mas ele também pode ser chamado de terça. Uma terça é maior também. Se eu descer o intervalo maior, ele vai ficar menor. Então, segunda aumentada ou terça menor. E aí, tá acertando? Compreendeu? Se sim, deixe no comentário que você entendeu muito bem e essa aula te ajudou muito. Se não, deixe a sua dúvida. Não esqueça de compartilhar, hein? Deixar o seu like, ok? E o seu comentário. Sempre bem-vindo. Vamos lá, mais adiante. Quarta justa, o intervalo entre a quarta justa e a quinta justa. Então, a gente tem uma quarta que era justa e ficou aumentado, porque subiu meio tom, né? Ou uma quinta justa que diminuiu. O quinto grau, quando é justo e ele diminui, ele não fica menor, assim como o maior. Ele fica já de imediato diminuto. Então vai receber um Dzinho. Então entre a quarta justa e a quinta justa, nós temos uma quarta aumentada ou uma quinta diminuta. Tá? E entre a quinta justa e a sexta maior, qual o intervalo que a gente tem? Bom, a quinta justa, o quinto grau é justo. O justo, quando ele sobe meio tom, ele fica muito bem aumentado. E o sexto grau, quando ele desce, um intervalo maior, quando ele desce, ele fica menor. Muito bem. Então, vai ficar uma quinta aumentada ou sexta menor. E entre a sexta maior e a sétima maior? Bom, o sexto é maior. Então, se eu subo o maior, ele de cara já fica aumentado. O sétimo, maior, ele não fica de cara diminuto, ele fica menor. Então, sexta maior ou sétima menor. Correto? E agora a gente vai falar sobre inversão dos intervalos. Isso aqui é muito importante. Mas vai ficar para o próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.